Imagine receber uma mensagem de Deus enquanto está no auge do sucesso, cercado pelo brilho do poder, mas sem perceber que essa mensagem é a chave para sua verdadeira salvação. Rodrigo Souza estava tão imerso em seu próprio mundo que ignorou o que estava bem diante dos seus olhos. E você? Já sentiu que deixou escapar algo importante? Apenas para perceber tarde demais o preço de sua indiferença? Rodrigo Souza está prestes a descobrir o quanto uma mensagem pode mudar tudo. Uma mensagem que ele insistiu em não ouvir. Será que existe redenção para quem se recusou a enxergar o que realmente importa? Em uma noite chuvosa de 1998 em São Paulo, a cidade parecia ter se rendido ao peso do aguaceiro incessante. As ruas estavam vazias, exceto por alguns poucos carros que ousavam enfrentar a tempestade. As gotas de chuva tamborilavam nos vidros das janelas, criando uma sinfonia de barulhos abafados. Era uma daquelas noites em que a cidade, normalmente caótica, se calava, mergulhada na penumbra do tempo fechado. Rodrigo Souza, um jovem empresário de sucesso, acelerava seu carro importado pelas avenidas desertas do centro. Ele tinha acabado de sair de um jantar de negócios bem-sucedido e não via a hora de chegar ao seu apartamento luxuoso. A chuva aumentava e os pneus do carro cortavam as poças que se formavam no asfalto, espirrando água para todos os lados. Rodrigo gostava da sensação de controle que sentia ao dirigir na chuva. O poder de dominar o carro potente lhe dava um prazer indescritível. Ele parou em um semáforo que insistia em demorar para abrir. Os faróis iluminavam as gotas de chuva, criando um efeito quase hipnótico. Rodrigo tamborilava os dedos no volante, impaciente. Foi quando notou uma figura pequena se aproximando do carro. Era um menino negro, aparentando no máximo 12 anos. Vestia roupas surradas, tão molhadas que parecia carregar o peso do mundo sobre os ombros. Seus pés descalços e sujos davam a Rodrigo uma estranha sensação de desconforto, algo que ele preferia ignorar. O garoto chegou até a janela e, com uma voz surpreendentemente calma para alguém em sua situação, disse: "Moço, eu tenho uma mensagem para você." Rodrigo virou o rosto, franzindo o senho, observou o menino através do vidro, uma rápida mistura de surpresa e irritação atravessando seu semblante. O garoto não parecia desesperado ou insistente, mas havia algo em sua expressão que incomodava Rodrigo profundamente, uma serenidade que ele não conseguia compreender. "Vai embora", resmungou, movimentando a cabeça em direção contrária para sinalizar que não tinha nada para o menino. A única coisa que queria era que o sinal ficasse verde e que pudesse sair dali. O garoto permaneceu parado por um momento, encarando Rodrigo com olhos profundos, olhos que pareciam ver além do que estava à sua frente. Um frio estranho percorreu a espinha de Rodrigo. Ele apertou o volante, como se pudesse acelerar o tempo apenas pelo desejo de fugir daquele momento. Finalmente, a luz verde brilhou no semáforo, e Rodrigo acelerou, sem olhar para trás. Pelo retrovisor, viu a figura do garoto se afastando, cada vez menor e mais distante, se misturando à escuridão molhada da noite. Tentou ignorar o aperto em seu peito, convencendo-se de que não passava de um simples incômodo causado pelo cansaço. Mas, ao seguir seu caminho pelas ruas vazias, o rosto daquele menino persistia em sua mente, trazendo um desconforto que ele não conseguia explicar. Era como se houvesse algo importante naquelas palavras que ele escolhera não ouvir. Como se tivesse ignorado um aviso que o destino tentara lhe dar. Rodrigo balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Ligou o rádio, buscando qualquer música que pudesse preencher o silêncio e espantar aquele sentimento incômodo. A voz da cantora enchia o carro, mas não conseguia apagar a lembrança dos olhos do menino, aquele olhar silencioso que parecia implorar por atenção. E assim, Rodrigo seguiu seu caminho naquela noite chuvosa, sem perceber que acabara de ignorar o que mudaria sua vida para sempre. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de compromissos para Rodrigo Souza. A agenda apertada o arrastava de reunião em reunião, de negociação em negociação. O telefone não parava de tocar, e sua equipe exigia dele respostas rápidas e precisas. Ele tentava se concentrar em seus projetos, mas algo permanecia incomodando-o,
uma sombra que se escondia no fundo de sua mente. O rosto do menino daquela noite, os olhos penetrantes e a serenidade perturbadora não o deixavam em paz. Em uma tarde cinzenta, Rodrigo estacionou o carro no subsolo de seu escritório. Estava focado em uma ligação importante, discutindo a última proposta que sua empresa havia recebido. Quando desligou o celular e saiu do carro, ele congelou por um momento. O menino estava ali, na penumbra do estacionamento, observando-o. As mesmas roupas surradas, os pés descalços e um olhar de quem esperava pacientemente por alguma coisa. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Olhou em volta, tentando encontrar alguém que também tivesse notado a presença do garoto, mas não havia ninguém por perto. Aproximou-se do elevador, apertando o botão para chamar o elevador, tentando ignorar a presença do menino. "Moço, eu tenho uma mensagem para você", repetiu o menino, sua voz ecoando no silêncio abafado do estacionamento. Rodrigo virou-se para o garoto, sua expressão mesclando irritação e desconfiança. Ele estava cansado demais para lidar com aquilo. "O que você quer? Quem é você?" questionou, tentando manter sua voz firme. Mas, por dentro, sentiu uma mistura de medo e desconforto que o fazia perder a paciência. O menino não respondeu, apenas ficou ali, encarando-o, com aqueles olhos que pareciam atravessar Rodrigo e enxergar alguma coisa que nem ele sabia o que era. O elevador chegou e Rodrigo entrou rapidamente, apertando o botão do seu andar. As portas se fecharam e ele soltou um suspiro profundo, tentando afastar a imagem do menino de sua mente. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a ver o menino em outros lugares. Ao sair do condomínio onde morava, o garoto estava ali, observando de longe, como se o aguardasse. Na entrada do restaurante caro que ele frequentava, a pequena figura surgia à distância, sempre silenciosa, sempre esperando. Rodrigo chegou a pensar que estava ficando louco. Tentava convencer a si mesmo de que não passava de coincidência ou fruto de sua imaginação. Mas o desconforto continuava crescendo. Uma noite, em um bar de luxo com seus amigos, Rodrigo decidiu contar sobre o menino. Descreveu o que estava acontecendo de maneira superficial, quase zombando da situação. "Vocês acreditam nisso? O moleque parece estar me perseguindo pela cidade. Toda vez com a mesma frase. Moço, eu tenho uma mensagem para você." Rodrigo riu, tentando tornar a história menos importante do que realmente era para ele. Os amigos riram junto, fazendo piadas sobre videntes de rua e sobre como o sucesso atraía gente estranha. Um deles, Marcelo, se inclinou e, com um sorriso malicioso, sugeriu: "Vai ver, ele tem os números da Mega Sena, hein, Rodrigo? Se eu fosse você, ouvia o moleque?" A mesa explodiu em risadas, mas Rodrigo apenas sorriu de canto. No fundo, ele não achava aquela situação engraçada. Quando voltou para casa naquela noite, sentiu uma angústia que não conseguia explicar. O riso dos amigos e suas piadas ecoavam em sua mente, misturando-se com a voz do garoto. Aquela noite foi a primeira vez em anos que Rodrigo teve um pesadelo. Ele viu o menino em um lugar escuro, sua voz ecoando: "Moço, eu tenho uma mensagem para você." A frase se repetia, cada vez mais alta, cada vez mais insistente. Rodrigo acordou com um sobressalto, o coração disparado e o suor frio escorrendo por suas têmporas. O desconforto havia se tornado medo, um medo que ele não sabia de onde vinha, mas que não conseguia mais ignorar. Na manhã seguinte ao pesadelo, Rodrigo decidiu que precisava se livrar daquele incômodo que não o deixava em paz. Ele tomou uma decisão consciente de que esqueceria o menino, de que não deixaria algo tão irreal atrapalhar sua rotina de sucesso. Já estava farto da sensação de ser observado e do desconforto que se instalara em sua mente. Para aliviar a tensão, Rodrigo viajou para o Rio de Janeiro, a fim de fechar um acordo importante com investidores. Estava determinado a manter o foco em seus negócios e deixar para trás qualquer resquício de preocupação. Ele desembarcou na cidade maravilhosa em uma manhã ensolarada, tentando se convencer de que aquele novo ambiente poderia ser o recomeço que ele precisava. Reuniões e compromissos o esperavam, e ele estava decidido a mostrar que era capaz de enfrentar qualquer desafio. Depois de um longo dia de reuniões, Rodrigo saiu do prédio onde se encontrara com os investidores, sentindo-se satisfeito com os resultados.
Caminhava pela calçada movimentada do centro do Rio quando, de repente, seu coração quase parou. No meio da multidão, ele avistou o menino. O mesmo garoto, com os pés descalços e ensanguentados, o observava. A expressão do menino estava diferente agora, mais séria, mais urgida. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar a crescente sensação de pânico. Sentiu sua garganta secar, e seus passos ficaram mais rápidos, como se quisesse escapar dali o mais depressa possível. Mas o menino, como se soubesse exatamente onde ele estava, atravessou a multidão e se aproximou. Moço, você precisa ouvir. É importante. A voz do garoto era mais baixa, mas agora havia um tom de desespero. Rodrigo o encarou, tentando decidir o que fazer. Ele sentia sua paciência esgotar-se. Talvez fosse a exaustão do dia, talvez o medo que não admitia sentir. Com uma expressão endurecida, pegou o celular e ameaçou. Se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia. As palavras saíram rápidas, quase cuspidas. O menino parou, olhando para ele com tristeza. Seus olhos, que antes mostravam serenidade, agora traziam um profundo pesar. Ele não discutiu, não insistiu, apenas sorriu tristemente e, como um fantasma, desapareceu em meio à multidão. Rodrigo ficou ali parado por alguns segundos, o coração disparado, os pensamentos se misturando em sua mente. Ele não queria mais lidar com aquilo. Era um homem prático, e não havia lugar em sua vida para situações que não podiam ser resolvidas com dinheiro ou influência. Alguns dias depois, de volta a São Paulo, Rodrigo recebeu um telefonema urgente. Seu investimento mais lucrativo, uma fábrica na zona industrial, havia sido consumido por um incêndio durante a madrugada. As autoridades não sabiam explicar a causa, e os prejuízos eram imensos. Rodrigo sentou-se em sua mesa no escritório, a cabeça entre as mãos, sentindo uma dor lancinante atravessar seu peito. De repente, o rosto do menino veio à sua mente com uma nitidez assustadora, aqueles olhos, aquelas palavras repetidas tantas vezes. Moço, eu tenho uma mensagem para você. O arrepio percorreu sua espinha, e um calafrio tomou conta de seu corpo. Ele começava a entender que aquilo não era apenas uma coincidência. Apressado, ele pegou o telefone e ligou para seus contatos, tentando entender o que havia acontecido, mas cada resposta que recebia, cada desculpa que ouvia, apenas aumentava seu desespero. Nada fazia sentido. Parecia que todos ao seu redor falavam em códigos, enquanto ele tentava em vão compreender como tudo estava desmoronando tão rápido. Sentado em sua cadeira, olhando pela janela do seu espaçoso escritório, Rodrigo começava a sentir que, de alguma forma, o aviso do menino tinha relação com tudo aquilo, e ele ignorara. A sensação de controle que ele sempre teve sobre sua vida estava se desintegrando diante de seus olhos. Tudo o que ele havia construído com tanto empenho parecia escapar de suas mãos como areia fina. Não era apenas o incêndio na fábrica. 2 dos seus contratos mais importantes foram abruptamente cancelados, e sua empresa começava a perder credibilidade no mercado. Os boatos se espalhavam com rapidez. Alguns diziam que Rodrigo tinha perdido sua sorte. Outros, que ele estava envolvido em esquemas obscuros que finalmente vieram à tona. O que antes era admiração, agora se tornava desconfiança. Os amigos e colegas que antes buscavam sua companhia se afastavam, e Rodrigo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a mordida fria da solidão. Em uma noite em que a insônia tomou conta de seu corpo, Rodrigo decidiu que precisava fazer algo. Sentado no sofá de sua sala de estar, cercado pelo luxo que não lhe trazia conforto, ele tomou uma decisão desesperada. Encontraria o menino. Precisava saber quem ele era, o que queria e por que parecia ter uma conexão com todos os infortúnios que lhe acometiam. Rodrigo passou dias percorrendo lugares que normalmente não frequentaria. Visitou abrigos, delegacias, hospitais, descrevendo o garoto para qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvi-lo. As pessoas olhavam para ele com desconfiança, muitas vezes sem paciência, e ele se via forçado a oferecer dinheiro em troca de qualquer informação. Mas nada parecia dar resultado. Cada porta fechada aumentava sua angústia. Cada resposta negativa o fazia afundar mais fundo em sua desesperança. Uma tarde, exausto e sem esperanças,
Rodrigo se viu em uma praça, sentado em um banco, encarando o vazio. As crianças brincavam no parque, os pais conversavam, e ele se sentia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. O sorriso das crianças parecia tão distante de sua realidade, que ele não conseguia deixar de sentir um aperto no peito. Ele havia passado tanto tempo focado em acumular riqueza e poder, que agora, diante da simplicidade da vida ao seu redor, sentia um vazio imenso. Subitamente, ele viu uma figura pequena se aproximando. Seu coração deu um salto, e ele se endireitou no banco, os olhos arregalados. Mas não era o menino. Era apenas uma criança qualquer, que corria atrás de uma bola. Rodrigo deixou o corpo relaxar, soltando um suspiro profundo. A esperança que brotara em seu peito se dissipou tão rapidamente quanto havia surgido. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa com um peso enorme em seus ombros. Ele estava perdendo tudo, seus negócios, seus amigos e agora, a sua própria sanidade. Não conseguia mais dormir e os pesadelos com o menino se tornavam cada vez mais frequentes. Sempre a mesma frase, ecoando em sua mente: "Moço, eu tenho uma mensagem para você." Aquilo o corroía por dentro, como um lembrete constante de que ele ignorara algo que não deveria. Ele começou a se perguntar se era tarde demais, se aquela mensagem era algo que poderia ter evitado todos os seus problemas. Cada fracasso recente parecia estar ligado àquele momento em que ele rejeitara o garoto, e isso o consumia. Sentia como se estivesse à beira de um abismo, olhando para o fundo escuro, sem saber como escapar. Naquela noite, Rodrigo, cansado e sem esperança, sussurrou para si mesmo, quase como uma prece: "Por favor, me dê outra chance." Mas o silêncio da casa vazia foi a única resposta que ele recebeu. A madrugada se arrastava lentamente, e Rodrigo estava acordado, sentado na beira da cama, com o olhar perdido na escuridão do quarto. A falta de sono havia se tornado uma rotina. Enquanto o mundo dormia, ele apenas permanecia ali, preso em seus pensamentos e atormentado pelas lembranças do menino e pelo eco de suas palavras. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceu. Uma sensação estranha tomou conta de Rodrigo, algo que ele não conseguia explicar. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, como se uma presença invisível estivesse ao seu lado. Ele se levantou, sentindo um impulso inexplicável para sair de casa. Pegou a chave do carro e, sem pensar duas vezes, saiu. A chuva fina começava a cair, deixando a cidade molhada e vazia. Rodrigo dirigiu sem rumo, apenas seguindo seus instintos, como se algo o guiasse. As ruas desertas pareciam refletir seu estado de espírito, vazias e cheias de sombras. Em determinado momento, ele se viu dirigindo em direção ao centro da cidade, sem saber exatamente por quê. Quando parou o carro, percebeu que estava no mesmo lugar onde tinha visto o menino pela primeira vez, naquela noite chuvosa. Havia algo de simbólico em estar ali, como se o destino o tivesse trazido de volta para onde tudo começara. Ele saiu do carro, sentindo a chuva molhar seus cabelos e seu rosto, e foi então que o viu. O menino estava lá, sentado no meio-fio, exatamente como naquela primeira noite. Suas roupas estavam ainda mais sujas, e seus pés descalços pareciam cansados, como se tivessem percorrido um longo caminho. Rodrigo se aproximou lentamente, o coração disparado. Ele não sabia o que dizer, não sabia como começar. "Por favor", sussurrou Rodrigo, sua voz quase falhando. "Me diga, qual é a mensagem?" O menino levantou o olhar, e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Ele balbuciou, com um tom de cansaço: "Eu tentei avisar, moço, mas você não quis ouvir. Agora é tarde demais." Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem, como se o peso de tudo o que havia passado tivesse finalmente o atingido. Ele se ajoelhou na frente do menino, as lágrimas se misturando à chuva que caía. "Por favor, eu não sabia, me dê outra chance", implorou Rodrigo, sua voz entrecortada pelo choro. O menino suspirou, olhando para Rodrigo com compaixão, mas também com a certeza de quem já sabia o desfecho. Ele colocou a mão pequena sobre o ombro de Rodrigo e disse, com uma voz que parecia ecoar em sua mente: "A mensagem agora virá de outra forma, moço. Não há como voltar atrás." Antes que Rodrigo pudesse perguntar o que ele queria dizer, um barulho alto cortou a noite.
o som de pneus derrapando no asfalto molhado. Rodrigo levantou o olhar, apenas para ver as luzes de um carro vindo em direção a ele. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não respondeu a tempo. O impacto foi brutal, e tudo o que ele sentiu foi um vazio repentino, como se o mundo tivesse sido desligado. Enquanto tudo se apagava, a última coisa que Rodrigo ouviu foi a voz do menino, suave e distante, como um eco em sua mente. Espero que agora você entenda. E então, tudo se tornou escuridão. Quando Rodrigo abriu os olhos, tudo ao seu redor era branco e estéril. Havia um barulho constante de máquinas, bipes monótonos e vozes abafadas. Sentiu um peso imenso em seu corpo, uma exaustão que parecia vir da alma. Tentou falar, mas não havia som. Tentou mover o corpo, mas nada aconteceu. Ele estava preso, incapaz de expressar qualquer coisa. Uma enfermeira entrou no quarto, ajustando os tubos e verificando os aparelhos ao seu redor. Quando percebeu que Rodrigo estava acordado, sorriu gentilmente, mas havia uma sombra de compaixão em seus olhos. Logo depois, o médico entrou, um homem de olhar sério que trazia um semblante carregado de notícias difíceis. Rodrigo, disse ele, se aproximando da cama, você sofreu um acidente muito grave. Conseguimos estabilizá-lo, mas houve danos irreversíveis. Infelizmente, você perdeu a capacidade de falar e também a mobilidade do corpo. O mundo de Rodrigo se desfez em um instante. Ele tentou gritar, mas o silêncio era absoluto. Tudo o que lhe restava era o som das máquinas e o olhar piedoso do médico e da enfermeira. As palavras do médico reverberavam em sua mente, como um eco cruel que o empurrava cada vez mais fundo em sua própria impotência. Os dias se transformaram em semanas, e Rodrigo permaneceu naquela cama, incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Seus antigos amigos, os que riam com ele nos bares e o admiravam por seu sucesso, desapareceram. Alguns mandaram flores, outros até vieram visitá-lo no início, mas aos poucos, as visitas foram rareando até cessarem por completo. Ele estava só. Tudo o que restava era o silêncio e o olhar de pena dos profissionais de saúde que cuidavam dele. Em uma tarde cinzenta, enquanto a chuva tamborilava contra a janela do hospital, Rodrigo viu algo que lhe fez prender a respiração. No reflexo da janela, a figura do menino apareceu. O mesmo rosto sereno, os mesmos olhos profundos. Rodrigo piscou, mas a imagem permaneceu. O garoto sorriu, e naquele instante, Rodrigo entendeu. Não era uma visão de raiva ou de julgamento. Era um lembrete de que a mensagem havia sido dada, mas ignorada. Era o peso de suas escolhas. O menino não falou nada, apenas o olhou por alguns instantes, e então desapareceu, deixando Rodrigo sozinho novamente. Mas agora havia algo diferente em seu coração. Uma aceitação silenciosa, uma compreensão de que sua redenção não viria através de palavras ou de grandiosos gestos, mas do silêncio e da paz que poderia encontrar dentro de si. Com o passar dos meses, Rodrigo começou a se abrir para uma nova realidade. Ele passou a observar mais, a ouvir as conversas que se desenrolavam ao seu redor, a perceber as pequenas interações humanas que antes lhe escapavam. Começou a valorizar cada gesto das pessoas que o cuidavam, cada sorriso, cada palavra de incentivo, cada toque gentil. E foi assim que, lentamente, ele descobriu uma nova forma de viver, não mais pelo poder e pela riqueza, mas pela simples conexão com os outros. Uma ONG foi criada em seu nome, financiada com o que restara de sua fortuna. O objetivo era ajudar crianças de rua, dar-lhes oportunidades que o menino não teve, dar-lhes uma voz que ele não quis ouvir. Rodrigo nunca mais viu o menino, mas sempre sentia sua presença, como uma sombra constante, uma memória silenciosa que o acompanhava. Em seu silêncio forçado, Rodrigo encontrou a paz que antes lhe parecia inalcançável. A redenção veio, não através do poder ou do sucesso, mas da humildade e da simplicidade. Ele finalmente entendeu a mensagem. Não precisava ser ouvido pelo mundo, precisava apenas ouvir o que o mundo tinha a dizer. E, assim, em seu silêncio, Rodrigo finalmente encontrou a sua redenção. Queridas amigas e amigos, não deixem a mensagem passar despercebida, como fez Rodrigo. Às vezes os sinais estão bem diante de nós,
esperando para serem notados. Se vocês pudessem mudar o próprio destino, teriam a coragem de ouvir a mensagem? Estejam atentos aos sinais ao redor e permitam-se enxergar o que realmente importa. Não esperem até que seja tarde demais. A mudança começa agora. Então, que tal dar o primeiro passo hoje? Compartilhem suas histórias e experiências nos comentários ou enviem uma mensagem. Vamos juntos dar início a essa transformação. Que Deus os abençoe e o amor é o caminho para seguir. Que avise ao que vamos contar. As tiras que o mundo não pode apagar. História que toca um coração. Cada lágrima, uma nova canção.